Alô Rio! Estamos chegando com mais um podcast Alô Rio, diretamente aqui do centro da cidade, na rua Álvaro Alvim, na nossa base operacional, contando sempre aqui na nossa mesa com Sérgio Papito, professor de História, ator, inspetor de Polícia Civil, Fernando Reschke, diretor de teatro, autor, produtor, diretor do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, e Zé Maria Rodrigues, dramaturgo, autor, ator. E o filme, Zé? Tá onde o filme? Fala do filme. O filme anda por aí. Eu acho que agora tá na Bahia, Minas. Tá subindo agora. Qual é o nome do filme, Zé? Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho. É da Bia Lessa, a partir da obra de João Guimarães Rosa. É um puta filme, uma experimentação cinematográfica. Quem gosta de cinema vai gostar, e quem gosta de Bang Bang também vai gostar. Então, beleza, e hoje nós temos um convidado muito especial, Maurício Menezes, radialista, jornalista e humorista. Vigarista? Vigarista também? Vigarista. Muito nos honra a sua presença hoje aqui, a sua história no rádio, na televisão, no plantão de notícias da CNT. Vamos bater um papo sobre tudo isso hoje aqui, um pouquinho. É uma honra. E eu gostaria de saber o seu momento agora, mais uma vez na Rádio Tupi, né, produzindo alguns programas lá. Como é que está agora? Eu estou lá na Tupi com a Cidinha, né, todos os dias à tarde, e o meu problema atual agora é que eu ando meio preguiçoso, entende? As pessoas me cobram muito minha volta para o teatro e tudo, para a própria televisão mesmo, mas rapaz, eu ando numa fase de preguiça, entende? Eu às vezes olho na minha casa e Maurício acorda, pô. Mas eu ando preguiçoso mesmo, sabe? Eu moro em Copacabana, o resto que sabe muito bem o que é isso, né? Aquele bairro lá é um incentivo a você a indolência. Dormir, a indolência, a palavra boa é essa, indolência. E você olha aquela praia ali, você não tem vontade de sair, de dormir, de trabalhar, nada disso, né? Mas eu vou tomar jeito, eu vou tomar vergonha na cara, e se Deus quiser eu vou voltar pro teatro, preparar a televisão de volta também, mas por enquanto estou na Rádio Tupi, estou muito feliz. Recentemente você fez um show no Brigitte Blair. Eu quando insistem muito comigo, eu acabo indo para aqui, para ali, entendeu? Tem alguns contatos aí e tal, para fazer teatro fora do Rio também e tal, eu vou fazendo. Mas a preguiça é a minha grande batalha a ser vencida. Mas vamos trabalhar isso, né, Resch? Você que não para. Bom, pois é. Eu vejo o Resch lá em Copacabana andando na velocidade, eu queria fazer isso. O cara é rápido. Mas tem um certo dia que eu acordo com preguiça. Tudo bem? Porque as coisas são muito rápidas, né? Devido à internet. Eu ligo o Jaguar virou meu assessor de imprensa, de tudo. Jaguar, estamos chamando para um festival de teatro. Cachê, carro para levar alimentação. A gente falar fica mal, né? Porra, Reschke, acorda. Estou fazendo com o maior prazer, né? O Retiro dos Artistas. Estamos no Teatro Miguel Falabella. Eu comando show de 2 horas. Tem que comparecer lá, hein? Teatro maravilhoso. Maravilhoso. Estamos fazendo pro Retiro. Vatuzzi, Golden Boys, vários atores vão lá, dão uma pala, tem gente que conta piada, tem tudo. É um showzaço, lotado. É só um quilo de alimento. Então, isso dá uma força. Você sabe, já vai encontrar uma casa lotada. Nem sempre que a gente faz, até fiz muita coisa no Brigitte Blair, né? E no Cândido Mendes. Nem sempre é como você quer, né? Chega lá, não tem fila nenhuma na porta. Lá do Retiro, 1 hora antes já está lotado do Miguel Falabella. Tem uma fila, a gente entra, a porta mais perto do camarim, tem aquela fila, legal, estamos aqui hoje de novo, hein? É bacana isso. Os atores vão entrando, os artistas vão entrando, é um show com 30 pessoas, a resposta é muito boa, então ajudando uma causa, ninguém ganha nada. Esse não tem preguiça, que é uma dádiva, né? E agora vai virar um programa de televisão, já virou. Estreia dia 6, canal 6 da NET. Veio uma pessoa lá, uma produtora, e contratou, e vai ter um show de televisão, vai ter entrevista, vai ter tudo. Então, de nada, a gente luta atrás de um patrocínio, então veio a resposta. Então, a minha preguiça, às vezes, é ter que fazer tudo. Ele me liga, assina o papel por causa da verba. Isso é fácil, né? Estamos no espetáculo solo meu, eles querem montar um solo meu, o diretor, o produtor e o apoiador da polícia. Tem que ter um policial na porta. Se não fizer para matar os incautos. Qualquer coisa, segurar os incautos. Isso é brincadeira, ele perdeu o emprego dele. Então, a gente fica assim. Para levar os gringos do teatro. Então, a preguiça que tem é porque
Eu moro sozinho, não sei você, né? E a gente sempre se encontra na rua. Eu não sei ficar em casa, assim, sem fazer nada. Sou dono de casa, hétero. Houve um silêncio. Assumiu. Um dos dois é mentiroso. Se reassumiu. Isso eu conto no palco. Todo mundo ri, né? Porque o Agildo Ribeiro, o eterno, né? Olha, joga as piadas sempre, guarda uma nova. Vai com as velhas, que já funcionam. Joga uma nova por ver. Se não funciona, volta. Foi naquele teatro lá, nesse teatro do nosso shopping, uma vez eu fui ver o Bem-vindo Siqueira lá. E aí eu entrei me escondido e tal, sentei no meio da plateia lá e falaram com ele que eu estava lá, né? Aí o Bem-vindo, tá aí, o Maurício Pereira está aqui, acende a luz aí, acendeu, ele me chamou no palco. Claro. Vem cá, Maurício, vem cá, me abraçou e tal, aí o Bem-vindo falou assim, pô, que prazer receber você aqui. Eu falei, olha, Bem-vindo, eu vim aqui porque eu tenho uma gratidão com você, porque eu comecei a ter coragem de fazer teatro vendo você num palco uma vez, Bem-vindo, e eu falei, caramba, como ele faz fácil as coisas. Aí ele falou, então você precisa me ver dando rabo. Está em Portugal, você sabe. Você diz. Você está morando com a filha em Portugal. Bom, mas aí, quer dizer, também aquele teatro tem telefone lá dentro, coisa que os outros não têm. Ele fala com o som, com a luz, com a bilheteria. Tá casa cheia? Alô, luz, então é fácil, né? Nem todo teatro tem esse telefone lá atrás. Nós sabemos, né? Aonde tem todos? Aonde, né? Há quanto tempo você não trabalha no teatro assim? Pouquinho. João Caetano, contar no dedo, né? E vem reformado, né? O João Caetano dá para reabrir, né? Mas vai reabrir o João Caetano com o Michael Jackson. Você já viu isso? Viu? O show do Michael Jackson. Em homenagem a Michael Jackson. Em homenagem a Michael Jackson, na reabertura do João Caetano. O que é a cabeça da Secretaria de Cultura? Tinha que ser um Ari Barroso, um Cartola, né? Alguma coisa assim, né? Não é de estranhar uma coisa dessa? Claro que é. Alguma coisa assim, né? Tem muito a ver, mas... Pelo menos para fazer média. Abre, o cara vai embora, depois. Um espetáculo seu, né? Por que não? Maurício, esse seu trabalho, Plantão de Notícias, é um programa humorístico. Como é que surgiu isso? Como o nome inicial era Plantão de Sequestro, porque eu nunca sonhei na minha vida de fazer teatro, né? Eu era repórter do Jornal Estado de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, trabalhava na Rádio Globo, e um dia eu fiquei o jornal me escalou para cobrir caso de sequestro no Rio. Tinha muito caso de sequestro, que era todo dia era um. Então eu me especializei tanto nesse negócio de sequestro que eu passei a dar assistência a famílias de sequestrados. Eu passei a fazer isso, ia para casa dos sequestrados, conversar com a família, explicava e me contava o que estava acontecendo e tal. Então eu passei a fazer esse trabalho quase paralelo, o jornal tinha conhecimento disso. E por acaso, quando sequestraram o Roberto Medina, eu ficava lá de plantão na porta da casa dele, fazendo um plantão de sequestro, esperando ele aparecer. E aí eu comecei a contar histórias de jornalistas para os jornalistas. E os moradores do condomínio ouviam aquelas risadas e tal, e eles começaram a chegar para saber de que a gente estava rindo. E era um grupo de 30 jornalistas lá, né? Então eu comecei a perceber que eles, que não tinham nada não tinham conhecimento da nossa profissão, né? Eles também riam, eles achavam engraçado, eles entendiam principalmente. Aí quando terminou o plantão o sequestro do Medina, né? Um produtor de teatro chamado Roberto Gomes, que já morreu, ele falou, nós fomos fazer uma brincadeira num bar aqui no centro da cidade, que era reunir o pessoal que cobriu o sequestro do Medina. E lá tinha um microfone, eu comecei a contar casos para os caras e tal, e tinha um produtor de teatro lá que ele viu fazer aquilo. Eu falei, cara, isso dá um maior pé, tu tem que fazer isso no teatro, rapaz. Eu falei, eu sou maluco, eu sou ator por acaso, rapaz. Não, tu vai fazer, ele insistiu. Aí ele alugou um teatro para eu fazer uma apresentação. E eu fui fazer essa apresentação sem nunca ter ensaiado nada, eu não sabia o que ia acontecer. E eu subi no palco lá, 63 pagantes. Olha, saiu bem. Aqui, é bom. Uma quinta-feira, meio-dia, aqui no centro da cidade. Tá ótimo. Aí dali o pessoal gostou, né? E aí logo depois apareceu o jornal, o Dia, para me divulgar, para patrocinar e tal. Aí pronto, eu virei artista. Aí a coisa foi acontecendo. E aí essas histórias dos furos dos jornalistas
que você às vezes fica de olho e dá aquele que o cara deu uma rateada, esqueceu alguma coisa? Quais as coisas mais assim que você pode destacar que aconteceu aí? Que o cara capotou mesmo lá no rádio ou não? Não existe maneira da pessoa trabalhar no nosso meio, seja rádio, jornal, televisão, seja tudo, sem errar. Não existe a menor possibilidade, porque o jornalismo é uma coisa que você só consegue fazer se tiver uma pessoa por trás. Não é você fabricar um automóvel, você bota lá um robô, não é você fazer um computador. Tem que ter alguém para falar, para escrever, para não sei o que. Então, daí surge as bobagens. Eu não conto burrice. Eu não conto burrice. Todo dia eu recebo um caso de alguma parte do Brasil, de algum erro, seja de rádio, jornal, de televisão. Mas eu não conto burrice, erro de português, erro de concordância e tal. Eu conto erro cometido por falha oriunda da circunstância em que nós trabalhamos. Todo repórter está atrasado sempre para alguma coisa. Você vai trabalhar numa rádio, você termina o programa hoje, você já está atrasado para o de amanhã. Entendeu? Na televisão, terminou o programa hoje, já está pensando no que vai fazer amanhã. Então, é essa pressa que nós vivemos que provoca os erros. Nós tivemos um caso lá na Rádio Ilhéus FM, né? Que o cara foi ler uma nota e ele pegou a nota errada, que já tinha sido lida de manhã, era uma nota fúnebre. Família de fulano tal comunica o seu falecimento, convido para o seu enterro hoje. Quando ele deu a hora do enterro, 16 horas, e já eram 16h15. Aí ele fez o que ninguém de rádio deve fazer também, tentar consertar. A família de fulano tal comunica o seu falecimento, convido para o seu enterro hoje às 16 horas. Mas se você correr ainda pelo finalzinho. Isso é toda hora no rádio, toda hora. Hoje eu recebi dois erros desse tipo assim, entendeu? Fala um pelo menos. Não, o colega lá de Volta Redonda, ele tem um programa que, e ao meio-dia, ele faz um comercial de um restaurante, né? E aí tem o texto lá do restaurante, restaurante Bife de Ouro, tal, almoço hoje. Aí ele anuncia o almoço, qual é que o restaurante já mandou cedo para ele escolher o almoço do dia. Aí ele perdeu o papel. Ele falou, hoje no restaurante Bife de Ouro, você vai almoçar, o almoço hoje e ele está procurando o papel, ele não acha. Aí ele falou, batata frita com cerveja. Por falar em comida, de quem é o queijo? Da Queijaria Tiradentes. Começou hoje a patrocínio. Bom, Graças a Deus. Já temos um queijinho para degustação. Vai ter doce de leite também? Vai chegar. Vai chegar. Doce, Lá de Minas. Vai chegar tudo. E o seu elenco na CNT era um elenco bem, também, acho que você... Bem amador. Bem amador, vamos dizer. Porque eu sempre tive essa... E dava uma espontaneidade. Eu sempre... Uma vez o pessoal do Cacete Planeta falou para mim, Maurício, não mexe no teu programa. Deixa o teu programa é aquele programa que a gente faz e a televisão não gosta de botar no ar porque é do improviso, da improvisação. Todos os camaradas que trabalhavam comigo naquele plantão que eu tinha 6 pessoas no palco, todos eles, nenhum era artista. Todos eram pessoas assim, que eu conheci, entendeu? E tem inclusive um rapaz lá, eu esqueci o nome dele agora, que já tem, pô. Eu lembro deles todos mesmo. O nome. Não, o plantão de notícias tinha um rapaz que aqui na cidade uma vez, eu vim fazer exame de vista pro Detran. Aí quando a porta do elevador abriu, ele olhou para mim e falou, Maurício! Me pendurou no meu pescoço, era um rapaz magrinho, baixinho, e do Maranhão. E ele muito magrinho mesmo, cabeludo pra caramba. Aí ele falou, rapaz, eu sou seu fã, eu queria ver um dia a gravação do programa, eu posso. Aí eu falei, não, vai na terça-feira, assim, eu estava na Bandeirante nessa época. Nós vamos gravar terça-feira e tal. E eu já fiquei com a cara dele, mentalizei a cara dele, e falei, eu vou fazer um quadro para esse cara. E aí fiz ele um costureiro, entendeu? Que ele dava, aí tinha eu lembro na época, o Paulo Maluf tinha sido preso, e aí projetava a foto do Paulo Maluf assim, e ele falava, veja se isso é roupa de um cara ser preso, tem que ter elegância para ser preso, ele falava assim, tem que ser elegante, olha esse terno, demodé, não pode, olha a gravata horrorosa, como é que vai chegar na cadeia com uma gravata desse tipo? Então ele fazia, o quadro era assim. Aí, você acredita, acho que esse camarada, a primeira vez foram 29 tentativas de gravar com ele, um texto de 10 linhas.
Aí o diretor na época do programa era o Luizinho Campos. Aí o Luiz chegou uma hora para mim e falou: Maurício, não dá. Esse cara não dá para fazer. Eu falei: Luiz, vamos tentar mais um pouco. Ele fizemos, ele acabou gravando, conseguiu. Aí ele gravou 6 programas. No 7º programa, ele chegou lá na televisão e falou assim: Maurício, eu tenho uma notícia para te dar. Que esses 6 programas que eu gravei, eu levei na TV Globo e eles me contrataram. Contrataram o cara trabalha na novela. Depois foi no Jô Soares. Ele virou uma personalidade. Hoje eu acho que ele voltou para o Nordeste. Ele falou para mim que está querendo voltar para o Nordeste e tal. Mas parece que ele está trabalhando na TV Globo lá. No Nordeste. Ele gravou os 6 e levou na TV Globo. A TV Globo contratou ele. Então todo mundo que trabalhava comigo, o Pedro Manso, que ganhou notoriedade, né? O Pedro Manso virou uma personalidade também no humor. Eu estava fazendo um programa na Rádio Globo e o porteiro falou comigo: olha, tem aí um rapaz querendo te conhecer e tal. Eu falei: putz, grilo, quem é? Eu falei: não sei, ele tá aí, a gente veio aqui te conhecer, veio no interior. Aí eu mandei ele subir, o Pedro Manso entrou e ficou do meu lado assim, sentado, e aí quando entrou um comercial, ele levantou: Maurício, prazer, não sei o que e tal. Eu faço imitação. Eu falei: putz, lá vem um passarinho, cavalo, cachorro, né? Rapaz, ele começou a imitar o Zé Carlos Araújo. Foi o primeiro que ele gostou. Numa velocidade, rapaz. Eu fiquei olhando para ele e falei: eu sei imitar também fulano, Beltrano, eu sei imitar você. Aí me imitou também. Eu falei: pô, o cara é um fenômeno, ele só precisava ser moldado, né? Lapidado. Lapidado. O Pedro Manso, uma vez na minha casa, ele quando veio fazer teatro, ele morava lá em Pati de Alferes. Aí eu trouxe ele para o teatro no Rio, então ele dormia na minha casa. Sexta, sábado, domingo tinha show, ele dormia lá em casa. E aí ele, uma vez, a minha mulher deixava a comida pronta, e um dia nós chegamos lá, a comida estava na mesa lá, ela ajeitou e falou: olha, posso subir para dormir? Pode. Aí ela: tá, até amanhã, Pedro Manso, até amanhã. Aí ela subiu, e o Pedro Manso chegou no pé da escada, começou a chamar ela. Ela voltou e falou: quem é, Maurício? Quem que é, porra? Eu falei: não sou não, Pedro Manso, pô, que tá me imitando aqui, pô. Então ele era um cara espetacular também, pô. O Manguaça era o craque da rodada. O Manguaça era o craque da rodada. O Manguaça era filho do Robertinho, que era massagista do Flamengo. Eu fui vice-presidente do Flamengo e o Robertinho uma vez chegou para mim e falou: pô, Maurício, você não arruma um emprego com o meu filho, não? Ele ouve funk o dia inteiro. Aí eu peguei o Manguaça e perguntei: o que você sabe fazer? Nada. Aí eu ia fazer mas eu ia fazer uma temporada de show lá no Teatro Municipal de Cabo Frio. Aí quando terminou a primeira apresentação, eu levei o Manguaça. Quando terminou a primeira apresentação, ele chegou no camarim para mim e falou assim: poxa, eu daria tudo para ser aplaudido assim como você foi. Aí eu falei: então amanhã eu vou te chamar no palco para você ser aplaudido, você vai ver. Aí ele falou: vai mesmo? Ele passou o dia ensaiando como é que ele ia fazer. Aí quando terminou o show, eu falei: a gente queria trazer uma pessoa aqui que é imprescindível para esse show e tal. Manguaça, vem cá. Eu não sei por que eu chamei ele Manguaça, que ele nunca bebeu na vida. Manguaça, vem cá. Aí ele entrou, o pessoal aplaudiu, ele foi lá num canto do palco, agradeceu, veio cá no outro palco, agradeceu também. E o pessoal todo aplaudindo. Aí depois me perguntaram: o que aquele cara faz se não aparece em momento algum? Aí dali, rapaz, ele pegou ele gostou daquilo e virou um baita. Hoje ele está morando em Miami, pô. Faz televisão em Miami. Ele andou fazendo fez muita coisa, Fez muita coisa. Trabalhou com a Adriane Galisteu, em São Paulo depois. Aí tinha aquele radiator, né? Que fazia o comentarista, os amigos da bola. Esse é o Hélio Júnior. Era o Antuérpio Damasceno. Pisei, meus amigos amantes da bola. O Elinho até hoje está aqui na Rádio Tupi, né? O Elinho até hoje está na... Que aí você pega todos esses elementos. E fica muito mais barato, né? Não artista fica muito mais barato. Cidinha Campos. Mas depois, o que tem assim? Trabalha com ela, né? Estou trabalhando com ela. Então, acho que mandei um abraço para ela. Vou falar com ela. Eu fiz muito debatedor com Clóvis Bornai. O carro me pegava para o Clóvis Bornai ainda naquela época. Eu era fixo naquela época. Era uma delícia com o Bornai no carro, né? Conversando, aquelas histórias. Grande figura. Maravilha. E aí, como é que ela está? Está combativa? Ela continua aquela força toda ainda? Mesma coisa. A única coisa que ela fez foi que ela mudou para Guapimirim. Mudou para lá? Ela está morando no sítio lá e ela... o sítio do filho dela, a rádio fez um estúdio para ela lá. Então, o senhor vai pela Voz?
Você encontra pela voz. Isso é o canal de voz. Igual, hoje isso é fácil, né? Com o equipamento que existe hoje em rádio, televisão, então isso é fácil, né? Então ela faz o programa na Guapimirim como se estivesse no Rio, né? E quando ela não está quando ela não está no ar, nós estamos brigando, né? A gente briga muito, né? Tá com meu marido ainda, aquele? É o mesmo marido dela. Uma filha, né? Tem uma filha também. Tem uma filha que mora na Inglaterra e tem um filho também que é o dono do sítio, lá onde ela mora, né? A Cidinha é uma personalidade maravilhosa, né? Foi. Ela é uma figura incrível. E ela não aguentava mais o trânsito no Rio, né? Entendeu? Então ela falou, ou eu largo a profissão, paro de trabalhar, ou a Tupi vai dar um jeito de aí ajeitaram para ela fazer o programa lá do sítio dela. Entendeu? Ainda é líder de audiência, não é? Ela é muito audiência. Ela é uma personalidade incrível, muito. Né? E esses horários fracionados agora, 1 hora para um, 1 hora para outro? Como é que você vê isso? Muita gente. Eu ainda sou um dinossauro do rádio, né? Eu não acreditava nesses projetos. A Tupi levou para lá agora aquela menina, a boneca amarela, Kelly Jorge, né? Show de bola. Quando ela chegou, eu a recebi com um passo atrás, entende? Porque ela veio da FM um dia, que era um público completamente diferente da Tupi, né? Mas a verdade é que ela é uma menina encantadora, entende? Ela já conquistou a audiência dela, é incrível como é que ela se apresenta mesmo, né? Espontânea, entende? Falando bobagem atrás de bobagem, mas é o tipo de... Se eu falo um negócio daquele, eu sou linchado na rua. Mas ela fala, ela tem um carisma tão grande, que ela fala que inclusive ela chama o Tupi de Rádio do Índio, né? Rádio do Índio! E ela fala um monte de bobagem, as pessoas riem muito, ela é muito espontânea, entende? Então ela já conquistou uma plateia muito importante dela. Agora, esse fatiamento da rádio, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tal, mas quem como eu já fez programa de 4 horas, diário de 4 horas, né? Então é uma decisão da rádio, tomara não, vem dando certo, né, até agora, né? O grande problema que a Rádio Tupi tem hoje chama-se anúncio comercial, é muito comercial, porque todo mundo, só sobrou a Tupi praticamente, né? Nesse segmento popular. Então, o que houve com a Globo? Porque a Globo era uma, né, era Tupi e Globo, uma programação quase... Eu fui funcionário da Rádio Globo 42 anos. Eu trabalhei na Rádio Globo. Eu entrei para lá como estagiário, virei repórter, chefe de reportagem, editor, até chegar em diretor de jornalismo. O meu filho, Bruno, ele trabalhou na Rádio Globo. A minha filha, Verônica, trabalhou na Rádio Globo. O meu filho casou com a chefe do departamento de marketing da Rádio Globo. A minha filha casou com o chefe de operações da Rádio Globo. Então eu me considero mais dono da Rádio Globo que o próprio Roberto Marinho. Eu tenho um envolvimento muito grande com a Rádio Globo. Então eu posso falar tranquilamente o que vocês vão ouvir agora. Eu acho que a Rádio Globo, num determinado momento, ela começou a colocar pessoas em cargo de direção que não entendiam muito de rádio. E num determinado momento, eu sempre falei uma coisa para todo mundo que vinha trabalhar comigo. Eu falei, olha, rádio é rádio, televisão é televisão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de uma pessoa fazer sucesso na TV não significa que ela vai fazer sucesso no rádio. O fato de uma pessoa fazer sucesso no rádio não significa que ela vai se dar bem na TV. E num determinado momento a Rádio Globo não percebeu isso. Começou a querer trazer... Começou a misturar as coisas, entende? E aí gastava-se muito além do que era preciso gastar, entende? Então eu acho que, quem sou eu para falar isso, né? Mas eu acho que a própria rádio se enrolou, explodiu na sua grandeza, entende? Começou a contratar errado, começou a pagar errado, começou a botar coisa errada. Para você ter uma ideia, teve a ideia de fazer o Rádio Brasil. Então um dia surgiu um diretor e ele me criticou que eu estava falando Rádio Globo. Não pode falar Rádio Globo, Maurício, tem que falar Rádio Globo Brasil. Eu falei, mas por que isso? Porque a Rádio Globo agora é para o Brasil inteiro. Eu falei,
é o início do fim. Porque o camarada que está no Ceará, ou que está lá na minha cidade, em Gurinhatá, no interior de Minas, se ele quiser saber das coisas do Rio, ele ouve a Rádio Globo. Agora, você fazer o contrário, tentar trazer as notícias de Gurinhatá para o Rio, isso aí nunca vai dar certo. Não interessa. Aí nós estávamos falando de teatro. Os teatros hoje em Florianópolis vão apresentar o quê? Aí o Teatro de Florianópolis, maravilha, Florianópolis é uma cidade deliciosa, mas para nós que estamos no Rio, não interessa se saber o que está passando em Florianópolis. O show hoje em Florianópolis, qual é? O show hoje em Curitiba, hoje no Rio Grande do Sul, nós vamos ter uma apresentação. É o Rádio Brasil. Não dá certo. O rádio só dá certo se ele falar perto de você. O seu estado, né, praticamente. Exatamente. Lógico, e quem quiser ouvir, né? Uma vez eu estava em Tuitaba, numa cidade no interior de Minas, e tinha 4 pessoas assim na porta do hotel onde eu estava, e eu estava esperando a minha irmã. Aí um dos rapazes falou assim, eu tenho um carro, um Land Rover, né? Aí o cara falou assim, tem muito ladrão andando de Land Rover no Brasil. Aí eu falei assim, opa, mas esse aqui eu comprei com meu dinheiro. Aí eles olharam os 4, Maurício, em Tuitaba. Por quê? Porque eles queriam saber coisa do Rio, eles ouviam a Rádio Globo. Agora, quando você inverte isso, você traz coisas de Tuitaba para o Rio, não dá certo. E foi assim que começou o fim da Rádio Globo. Há maneira de reverter na sua... Tá claro que tem. O nome Globo é sempre o nome Globo, né? O nome Globo é sempre o nome Globo. Essa reversão, ela não é difícil. Hoje a Rádio Globo tem uma programação que ela toca música, entendeu? E ela, enfim, tem a mesma programação que tem dezenas de outras rádios. FM. Ouvimos, acabamos de ouvir, vamos ouvir. Então. Maurício, deixa eu perguntar uma coisa. A Cidinha, né, é uma grande comunicadora, uma grande pessoa, já tive o prazer de conhecer ela uma vez rapidinho, lá na Alerj. Ela foi uma grande deputada estadual, né? O que fizeram com ela na época da Tupi, que tiraram ela e tudo, foi uma grande sacanagem. Desculpa falar, né? Como é que foi a volta dela? Eu achei o máximo, né? Eu ligo o rádio dela para ficar xingando ela. Eu brigo com o rádio com ela, porque ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa perspicaz, uma pessoa inteligentíssima. Pra mim foi... Como é que foi essa volta? E também, para falar do xiri que ela deu quando teve um problema lá, na parte de produção, que ela falou, eu não gravo mais, eu não sei o que, ela, como é que você ficou? Não, eu fico parado. Você pode ver que nessas horas eu não me manifesto. Fica caladinho. Fica calado ouvindo, que eu sei que daqui a 10 minutos ela já está tranquila, todo né? mundo. Mas a Cidinha tem uma coisa interessante, que ela foi demitida na gestão anterior, porque ela tinha problemas sérios com o diretor. Tinha problemas sérios, ela peitava mesmo, ela brigava e tal, até que ela acabou demitida. Na Rádio Globo tinha um diretor chamado Mário Luiz, que era o diretor de programação. E o Mário Luiz virou para mim um dia e falou assim, Maurício, como é que está a sua... Eu trabalhando na Rádio Globo. Maurício, como é que está a sua relação com a Cidinha? Eu falei, está muito boa. Sempre fui uns amigos dela e tal. Arruma um almoço meu com ela. Isso o Mário Luiz, diretor da Rádio Globo. Arruma um almoço meu com ela, mas ela não pode saber que a ideia partiu de mim. Aí eu marquei um almoço com a Cidinha lá no restaurante Castelo da Lagoa, e o Mário Luiz ficou de aparecer lá durante o nosso almoço. Aí nós estamos almoçando e tal, quando o Mário Luiz entrou. Eu falei, Mário, vem cá. E ele veio, sentou à mesa com a gente. E aí começamos a conversar e tal, e ele era fã da Cidinha, fã. Aí eu demorei, bom, gente, eu vou levantar, eu vou no banheiro. Aí levantei e deixei os dois sozinhos. E nesse período que eu deixei os dois sozinhos, ele convidou a Cidinha para vir para a Rádio Globo. E ela topou. Mas como é que vai ser? Não, eu vou conversar com o doutor Roberto Marinho e tal, que era o dono do Sistema Globo, né? Aí, quando eu voltei para a mesa lá, uns 20 minutos depois, e o Mário Luiz pagou a conta lá e tal, nós viemos embora. Aí eu vim num táxi com o Mário Luiz da Lagoa para a rádio. Aí o Mário Luiz falou assim, ela topou ir para a Rádio Globo e tal. Vamos lá na minha sala que eu vou ligar para o Roberto Marinho. Aí eu entrei na sala com o Mário Luiz, ele pegou o telefone, fez assim para mim para fazer silêncio.
Aí ligou para o Roberto Marinho, falou: Roberto, olha, eu almocei há pouco com a Cidinha, encontrei ela num restaurante e tal, e eu convidei ela para vir para a Rádio Globo. E a Cidinha concordou, então eu estou consultando o senhor para saber se eu posso trazer ela aqui para a rádio, porque aí ele ficou calado e o Roberto Marinho, eu senti que está do outro lado aos berros. Não, estou vendo. E ele assim, porra, o olho arregalado no telefone e tal. Aí acabou, tá bom, um abraço pro senhor também, tal. Aí desligou. Aí falou assim para mim: porra, Maurício, o doutor Roberto tá puto. Eu falei: mas por quê? Porque eu fui consultar ele se eu podia contratar a Cidinha Campos. E ele falou: alguma vez na minha vida eu já impedi que algum funcionário fosse contratado. Alguma vez na minha vida eu questionei se vocês contrataram A, B, C. Por que vocês estavam consultando sobre Cidinha Campos? Aí eu falei: não, doutor Roberto, é porque ela tem um programa na Rádio Tupi que ela fala muito mal do senhor. Aí ele falou para mim: então ela passa a falar mal de mim na Rádio Globo. Porra, vai ser bom para a rádio? Dane-se. Ela fala mal de mim, fala mal da TV Globo, fala o que ela quiser, mas deixa ela falar na Rádio Globo. Aí ele foi, comunicou a Cidinha, né, para acertar salário e tudo. Só que na mesma época o Brizola chamou ela para se candidatar a deputada. Isso. E aí ela deixou de ir para a Rádio Globo. Porque ela é grande amiga do Brizola, né? Aí ela acabou se candidatando a deputada. Foi eleita 7 vezes, sim, né? E depois teve aquele negócio dela ter ido na prisão visitar o Sérgio Cabral. E acharam que isso era uma... ela fez o papel dela de deputada e de amiga do Sérgio Cabral, porque o Sérgio Cabral era amigo de todos nós, meu inclusive. Pô, sempre que ele me via, ele brincava comigo um monte sobre negócio de Flamengo e tal. E só que depois que ele se meteu naquele enrolado todo, ninguém era mais amigo dele, né? Nem sei quem é, não faço a menor ideia. Não. E a Cidinha não, ela se manteve fiel, criticava ele muito, esculhambava ele muito, mas não negava que era uma amigo coisa dele. Você ser amigo de uma pessoa e outra você participar da porra da sacanagem. E ela, como deputada, ela tinha a obrigação de ver, afinal era um ex-governador, por mais bobagem que ele tenha feito. E ela foi na prisão visitar ele, saber das condições em que ele estava, né? Isso aí custou a candidatura dela. Verdade. Aí logo depois, né, veio o Josemar Gimenez, presidia a Rádio Tupi, e um dia ele me chamou na sala dele e falou: Maurício, como é que está o seu relacionamento com a Cidinha? Eu falei: olha, presidente, está muito bom, eu sempre fui muito amigo dela. Pois é, estou contratando ela. Eu falei: é mesmo? Pô, que bom, cara. Então, pois é. E ela disse que só vem se você vier trabalhar com ela. Que bom. Eu falei: pô, claro que eu vou e tal. Aí acertamos tudo lá e tal, e estou lá com ela até hoje. Legal. Você é o diretor dela ou produtor? Diretor do programa? Eu sou um admirador dela. Não sou eu que escrevo o programa, né? Ela, como deputada, ela combateu muito a corrupção, as sacanagens que tinham dentro da Alerj. Eu sei como é que eu sei. E ela foi muito ameaçada por uma família brasileira. A verdade é essa. Meu irmão, ela passar no corredor, tem amigos que estão trabalhando. Eu trabalhei uma época lá na época do Zé Graciosa, que era do presidente da Alerj e tudo, primeiro secretário, e a gente via essas coisas lá, esses problemas. Como é que ela se sentiu da prisão dela, pessoalmente, como pessoa, como cidadã? Ela acha que foi uma alma lavada? Porque ela sempre denunciou e nunca ninguém deu trela para ela. Quando o Brazão foi preso, ela falou isso, que ela não tem esse espírito vingativo. Entendeu? Ela, inclusive, falando no ar. Mas espírito de justiça. É claro, isso aí é outra coisa, né? Isso aí é outra coisa. Justiça e vingança são coisas completamente diferentes. Mas ela, quando os irmãos Brazão foram presos, ela, inclusive, lamentou, entendeu? Que umas pessoas que poderiam ter uma vida tranquila, em cargos importantes, com salários altos, com conforto, estabilidade e tal, que tenham se metido a quantidade de rolo que ela se meteu. Aliás, na época da eleição para prefeito, da eleição anterior, a Cidinha estava. A rádio decidiu que os candidatos iam ser entrevistados por 2 mulheres. E puseram a Cidinha e a Isabelle Benito. Uhum. No terceiro candidato, a Cidinha teve um problema lá, e aí ela se aborreceu. Aí terminou a entrevista, ela levantou e falou: não entrevisto mais ninguém, amanhã eu não venho entrevistar ninguém, pô. Aí nós estamos sentados na mesa assim, conversando, que ia ter um programa normal, né? Aí daqui a pouco entra o Crivella, o bicho Marcelo Crivella, dançando, de braços pro alto, assim, rodando e tal. Minhas orações deram certo, afastaram você.
Ia bater nele direto. Né? Mas ela é essa figura mesmo, coragem ali não falta. Não, coragem não falta. Qual a idade atualmente da Cidinha? 83. Nossa, tá ótima, né? Uma maravilhosa. Manda um beijo pra ela aqui, do pessoal aqui, que era fantástica. Eu, pelo menos, sou fã dela, mamãe também. O fantasma era pequenininho, quando eu fui ver aquela peça Homem Não Entra. Eu era bem pequenininho. Aí quase que ela me expulsou porque ela rapazinho. Não, rapazinho não pode entrar. O maior sucesso da temporada. Nossa, nota 10. Pessoa maravilhosa ela. Nota 10, ela tem a nossa admiração. Mas, Maurício, então a Rádio Tupi hoje, ela pegou todo o cast da Globo. Eu depois de tantos anos na Rádio Tupi, na Rádio Globo agora, eu fui para a Rádio Tupi e na minha estreia lá, o que me recebeu foi o Penido. E o Penido falou: estamos recebendo aqui o nosso colega Maurício Menezes, então, Maurício, é uma honra receber você aqui e tal. Eu falei: boa tarde, Penido, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Globo. Aí ele falou: não, Tupi! Eu falei: não, é a Rádio Globo mesmo, porque os ouvintes da Rádio Globo vieram todos para cá, pô. Então, essa situação toda, agora há uma centralização na Tupi. Há espaço para alguma outra emissora se igualar, tentar chegar? Tem, claro. Eu não entendi por que isso não aconteceu até hoje. Entendeu? Porque a Rádio Globo, ela deixou aquele segmento popular. Entendeu? Ela perdeu aquele segmento popular. Manteve o futebol, manteve o noticiário ali, que vinha da CBN, inclusive, mas eu não entendi. Eu achei que a Bandeirantes vinha pegar aquela turma. Depois a própria Rádio Metropolitana, tinha espaço para isso, a Rádio Metropolitana virou agora uma Rádio FM. Então aquele espaço ali ficou largado, entende? A Rádio Tupi continuou praticamente sozinha naquele espaço. Daí a quantidade de comercial que tem, né? Às vezes nós ficamos apavorados lá, estamos lá, daqui a pouco entra um diretor do supermercado, falei: lá vem mais comercial aí. Você tinha uma parceria também muito grande com o Francisco Barbosa, né? Eu sou. Nós éramos muito ligados, porque eu, quando estava na Rádio Globo, eu era diretor de jornalismo lá, e aí o Barbosa, ele estava vindo de Minas, ele era da Rádio Cidade. E o Barbosa é uma figura extraordinária. E ele, quando o Paulo Giovanni mudou para os Estados Unidos, o Paulo Giovanni passou o programa para o Barbosa. Passou assim gradualmente. O Barbosa fazia um pouquinho, até que o Barbosa fez o programa inteiro. E o Barbosa falou para a direção da rádio que queria que eu escrevesse o programa dele. E aí eu não sabia, eu falei: mas eu vou sair do jornalismo, então você vai sair do jornalismo, vai ficar só no Barbosa. Aí ele me tirou do jornalismo, foi inclusive onde eu comecei a fazer humor, com o Barbosa. Aqueles quadros Mãe de Nada, né? Isso, Cartinha. Os personagens com o Hélio Júnior. O Hélio Júnior era um funcionário administrativo também dele. Ele imita todo mundo, é impressionante. Uma vez eu estava em São Paulo e eu fazia lá a apresentação do Prêmio Comunix, né? Eu com o Cid Moreira. E aí nós sentávamos lá numa mesa para decidir o que a gente ia fazer à noite, né? Assim, Cid, você fala isso, eu falo aquilo, não sei o que e tal. Aí o meu telefone celular acende, era minha filha, querendo saber se eu tinha chegado bem. Aí eu falei: Cid, deixa eu atender minha filha aqui, porque ela quer saber se eu cheguei bem e tal. Aí ele falou: deixa que eu falo com ela. Como é o nome dela? Eu falei: Verônica. Aí botei no vivo a voz assim, aí ele falou: oi, Verônica, Cid Moreira. Aí ele: vai a merda, Júnior, chama meu pai. Achou que era o Elinho, né? Isso é um perigo que corre, né? Uma vez o Conde, né, o Luiz Paulo Conde, ele era prefeito do Rio. E aí eu estava no engarrafamento, no carro, o carro tem aquele negócio do viva voz no telefone, né? Aí o telefone tocou, alô, eu queria falar com o jornalista Maurício Menezes. Eu disse: fala, filha da... Achando que era o Elinho. E era o Conde mesmo, entendeu? Ele imitava o Conde muito bem. O Silvio Santos tinha esse problema. Ele ligava para os outros, aquela cara.
Caramba, é mais fácil mandar ligar, né? Ó, o Silvio quer falar com você. Tá, ele vai ligar daqui a 10 minutos, né? Você sabe que o Valdir Amaral, que foi um dos grandes nomes do rádio há alguns anos atrás, né? Era o principal locutor da Rádio Globo, do esporte, né? Era o diretor comercial da Rádio Globo. Ele foi fazer um jogo do Flamengo lá em Petrópolis. E do lado dele, assim, no estádio, estava o Gilson Ricardo, que morreu recentemente, né? E o Valdir Amaral ficou impressionado com a dinâmica do Gilson Ricardo trabalhar, né? E aí ele ficou pensando, você perguntou quem é esse rapaz, né? O Gilson Ricardo, da Rádio Metropolitana, ele anotou tudo e tal. No dia seguinte ele ligou. Oh, eu queria falar com o Gilson Ricardo. Quem que tá falando? Valdir Amaral. Ah, é a merda. Pá, Isso é um perigo. Valdir Amaral, eu liguei 3 vezes, 3 vezes e dava merda. Para você, quem foi e será sempre Haroldo de Andrade? O Haroldo de Andrade foi um fenômeno, né? Pois é. O Haroldo foi um fenômeno. Eu tive a honra de trabalhar com ele nos últimos dias dele, né? Eu era o produtor dele, escrevia o programa dele, participava com ele do programa. E ele resolveu parar de fazer o programa aos sábados, e ele pediu à direção da Rádio Globo que aos sábados eu passasse a fazer o programa dele. Então eu era criança ainda, ouvi o meu primo ouvindo o programa de Haroldo de Andrade na loja dele, né? E eu jamais imaginaria que um dia, né, eu iria substituir o Haroldo de Andrade na rádio, né? Aliás, a história, acho que tem uma história interessante, que quando eu era criança, o meu pai mandava eu ficar imitando o Repórter Esso. E quando meu pai estava ouvindo o Repórter Esso no rádio, e eu falava, pai, ele, cala a boca, menino, tô ouvindo aqui, pô. Eu não podia falar na hora do Repórter Esso, porque meu pai ficava... Aí, rapaz, agora tu vê... e meu pai, quando ia um amigo dele em casa, falou, ó, Maurício, imita o Repórter Esso. Eu, pará, informa o Repórter Esso. Os caras riam e tal, aquela besteira, né? Aí, 30 anos depois, eu fui ser chefe do Contígio Teodoro. Olha que coisa inacreditável. Acho que se o meu pai dissesse um dia para aqueles amigos que iam lá visitar ele, olha, esse menino aqui, esse magrinho aqui, um dia ele vai ser chefe desse que está falando aqui no rádio. Vê que coisa incrível, né? Como é que é? Então o Haroldo de Andrade era isso, era uma figura incrível, entende? Foi muito doloroso a maneira como ele saiu da Globo. Saiu da Globo, né? Depois que ele morreu, né? Foi muito doloroso, muito doloroso. Eu acho, inclusive, que ele também foi um pouco inábil, mas isso aí era a personalidade dele, né? Quem sou eu para questionar, né? Mas, inclusive, naquela época, a Rádio Tupi fez para ele uma oferta para o Haroldo, que era uma coisa maravilhosa. Era o Clóvis Monteiro, na Tupi, de 6 às 8, a Cidinha de 8 às 10 e o Haroldo de 10 ao meio-dia. Olha uma grade dessa de manhã. Entendeu? Mas o Haroldo não quis, ele queria ele montar a rádio dele. Sérgio Alencar foi antes, Rádio Nacional, né? Foi na Rádio Nacional antes. Aí você não pegou, né? Foi antes. Eu, quando entrei para a Rádio Nacional, ele já estava ali já de saída, né? No final, né? Eu entrei para a Rádio Nacional muito garoto ainda. Eu entrei lá, eu tinha 20 anos. J. Silvestre veio da rádio, não, né? J. Silvestre, não. São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. Essa turma toda aí veio do rádio, né? Nasceu tudo com eles, né? Eu falo sempre, às vezes eu faço palestras de faculdade de jornalismo, então eu sempre digo, olha, comece pelo rádio. O cara começa pelo rádio, ele faz televisão, ele faz teatro, ele faz qualquer coisa. O rádio é uma grande escola do jornalismo. Balança mas não cai, né? Balança mas não cai. Você também dá aula de faculdade? Eu já dei na universidade lá em Niterói. Mas eu não tenho vocação para isso, né? O cara que é professor, ele tem que ser muito dedicado, né? Tem que ter uma dedicação muito grande e eu não tenho muita paciência para isso, não. Tem que pegar ponte, uma viagem, né, para você. Mas eu fiquei lá 2 anos, pô. Eu vejo os seus vídeos, você mandou até um vídeo agora engraçado, que tem um deputado aí que está proibindo o celular na escola. Isso não vai dar certo na sua visão? Não, tem que dar certo, né? Porque em outros países já deu certo, né? Agora, o que é inacreditável foi que eu comentei isso com a minha neta e ela disse para mim o seguinte, que eu falei, olha, lá na minha escola, ela estuda na escola, né? De R$6.000 por mês. A escola, a minha filha... Aí ela disse que o professor tomou o celular de um garoto na sala, que o garoto estava debaixo da mesa, assim, mexendo no celular. O professor foi lá, tirou o celular dele. No dia seguinte, o pai
da criança, foi na escola e quase bateu no professor. É complicado. Entrou na sala de aula com o dedo na cara, não te dou autorização, agora tu vê, pobre coitado dessa criança, que o pai desautoriza o professor na frente dela. O que essa criança vai respeitar no futuro, né? E eu fui educado, mal educado, mas fui. Sem celular, né? A criança vai usar celular. Eu fico me olhando, quando eu vim aqui para o estúdio agora, eu atravessei, tem esse bondinho aqui. Pô, mulher atravessando ali com o celular, olhando, rapaz. Lá em Copacabana, não sei se você observou, eles fizeram atravessa a menina de Copacabana, deu um movimento desgraçado. E esse aparelho no ouvido também, né? O cara novo que você não tem um negocinho aqui? Não, mas o cara não tá nem aí. Eu também, no colégio, o professor chegava, tinha moral, falava, ficava todo mundo. Eu fui bagunceiro, fui expulso de colégio, mas eu tinha o meu limite. Né? Eu acho que não sei que o professor já desliguem o celular, eu vou dar aula. Se eu ver alguém aqui com o celular, eu ponho para fora. Qual o problema de fazer isso? Claro, pô, óbvio. Né? Você sabe. Qual o problema? Aí, por que botou para fora? Porque eu estava dando aula, estava falando que quem descobriu o Brasil foi Pedro de Cabral, ele não estava entendendo, eu botei para fora. Você sabe que eu me tornei jornalista porque o meu sonho é cantar. Eu tinha uma banda de rock quando eu tinha 20 anos. E uma vez nós fomos fazer um show no Mackenzie, lá no Meia. No Meia, na minha terra, hein? Ia tocar lá, nós íamos tocar no Mackenzie, e aí os instrumentos estavam descarregando assim, e esbarraram lá com um negócio de uma mulher lá, ela falou, pô, o Mackenzie fica trazendo esse maconheiro pra cá, pô. Eu nunca fumei um cigarro de maconha. Já foi taxado. Aí, rapaz, eu fiquei, não sei porque, eu fiquei tão chateado com aquilo. Aí chegamos lá dentro do Mackenzie, tinha um diretor, diretor social, Ítalo, não lembro o sobrenome dele, era o Ítalo. Aí ele falou para mim, olha só que a revistinha do Mackenzie e tal. Aí eu peguei a revistinha, aí folhei assim, falei, se eu escrever um artigo aqui, você publica? Ele falou, publico. Claro, escreve aí, me dá. Aí eu não sabia escrever a máquina, né? Mas escrevia com a caneta um artigo chamado Somos Todos Marginais. Aí eu falava que todo mundo erra, que todo mundo erra. Aí eu um dia eu estava na sala de aula, né? Aí o professor José Baba, um professor que eu gostava muito, brigava com ele até não poder mais. Aí ele entrou na sala, eu lembro até hoje, ele estava com um paletó no ombro, assim, arregaçando a manga da camisa. Aí ele entrou assim, Maurício Menezes. Eu falei, fala, professor, esse Maurício Menezes que fez esse artigo na revista do Mackenzie é você? Aí eu falei assim, publicaram? Eu falei, está publicado na revista desse mês agora, eu sou sócio do Mackenzie, eu vi isso lá e tal. O senhor gostou? Eu falei, pô, tá muito bom, saiu da tua cabeça aquilo? Eu falei, saiu da minha cabeça, professor. Por que você não tenta ser jornalista? Você escreve muito bem. Aí eu nunca, pô, só falava que eu era maconheiro. Foi a primeira vez que alguém falou. Já deu uma indicação. Pô, aí eu fiquei com isso na cabeça. Né? Maurício, e os Beatles? Os Beatles. Você sabe que dos 4 Beatles eu conheci 3. Isso que eu ia perguntar, você chegou a conhecer? Conheci 3. E eu só não conheci o John Lennon, que era o meu favorito. E naquele mês de dezembro de 1980, eu entrei de férias. E eu tinha programado com a minha mulher da gente ir a Nova York, porque eu tinha lido no jornal que o Lennon todo dia levava o filho dele, o Sean, para a escola. Ele virou, segundo ele mesmo denominou, dono de casa. Ele saía, levava o garoto, voltava, ia lá buscar o garoto e voltava. E aí eu falei para a Ieda, né? Falei, Ieda, vamos a Nova York, vou tentar entrevistar o Lennon? Vamos. Aí combinamos e tal. Aí um dia eu estava deitado e ela me sacudiu, me acordou e Maurício, mataram o Lennon. Eu achei que eu estava sonhando. Aí ligamos o rádio, aí o Paulo Giovanni, novos detalhes agora sobre a morte do John Lennon em Nova York e tal, aí entrou no dia da morte dele. E como é que foi seu encontro com os outros Beatles assim? O Paul foram 2 shows que eu tive contato com ele. Depois ele veio fazer uma apresentação no Rio e ele estava aqui num hotel em Ipanema e ele ia dar uma entrevista. Mas só para jornalista credenciado.
Aí eu estava lá na porta, assim, para ver se alguma coisa lá dentro e tal. Aí tinha uma moça, ela olhava para mim e falou, vem cá. Aí eu olhei para trás e falei, é você, vem cá, pô. Aí ela me puxou assim, eu entrei, tinha umas grades assim, eu entrei ali e tal. Ela me deu camisa, caneta, boné, disco. Aí me levou lá para o auditório, eu sentei lá. Aí ela falou assim, chegou no meu ouvido assim e falou, eu estudei jornalismo por sua causa. Que legal. Aí eu falei, pô, aí foi o meu primeiro contato assim, com o Paul, né? Depois o Ringo eu conheci ele aqui na Barra também, num show que ele fez aqui. E o George, eu tive ele 2 vezes. Uma das vezes nós chegamos a almoçar e tudo. E eu era muito parecido com ele, né? E o Fantástico fez uma matéria comigo, porque o Eladio Sandoval, aquele grande canalha da Rádio Cidade, fez uma brincadeira aqui na Zona Sul, naquela New York City Discotheque, uma noite com os Beatles, presença de George Harrison, só que George Harrison era eu. Que ele viu a semelhança minha com o George, e o George ainda brincou assim comigo, pô, vocês falam que os Beatles não vêm ao Brasil, olha aqui o nosso representante. Aí ele queria me levar mas era para ser uma brincadeira. Só quando eu cheguei lá, o dono da boate falou assim, olha, se disser que esse cara não é o George Harrison, vão incendiar isso aqui. E veio gente de todo lugar do Brasil aí para essa noite com o George Harrison. E aí? Aí eu tive que me passar para o George Harrison. Colou? Bom, algumas pessoas ficavam desconfiadas, né? Porque eu tenho olho azul, o George Harrison tinha olho preto. E aí, quando o George Harrison morreu, o Fantástico fez uma matéria comigo. Entendeu? Aí eu falei, peraí que eu vou consultar umas pessoas. Aí fui consultar advogado para saber quanto tempo leva para escrever um crime de estelionato. O que nós fizemos foi um estelionato, pô. As pessoas compraram ingresso para ver o George Harrison. Aí eu falei, não, 20 anos. Eu falei, bom, já tem 22 anos. Não. Mas deu sorte, não teve que cantar, não teve que fazer nada, não. Mais ou menos. Teve que fazer um negócio. Puseram a música dele lá e eu cantava com o microfone, em cima, né? E tal. Aí o dono da boate falou, pelo amor de Deus, não fala inglês com ninguém. Porque muita gente vinha falar comigo. Né? E eu comecei a beber uísque, aí escrevia lá, me jogavam um disco, assim que eu estava no segundo andar, jogavam um uísque para mim, eu escrevia One Kiss, George Harrison. Aí lá pela cidade eu escrevia um beijo, Maurício Menezes. Aí tudo lá apagando. Não tem aquele negócio, você, George Harrison. Teve isso, teve. Você mesmo. Você sabe que quando na conversa que eu tive com ele, eu perguntei se ele faria tudo de novo. Ele falou que não, que a coisa que ele mais queria na vida é ser uma pessoa comum. Ele falou, a minha vida toda eu sonhei no supermercado, eu nunca pude fazer isso. Eu quando casei, fui passar o lua de mel na Índia, cheguei lá, gente pulando o muro do hotel para me ver. Então eu nunca tive sossego. E eu naquela noite lá em Ipanema, eu vi isso, o que é tu ser uma celebridade desse tamanho, né? Dessa magnitude, né? Eu queria ir ao banheiro, não podia. Entendeu? Porque todo mundo me agarrava, me puxava, arrancava meu cabelo, tal, rasgaram minha blusa. Era um negócio não é fácil não. A gente por isso que esses grandes artistas estrela têm isolamento, lá na mansão, não sei das quantas. Às vezes ele não sabe como é que é isso, mas não é fácil não. E você no Flamengo? Eu fui 4 anos, né, vice-presidente do Flamengo, né? E foi um período que foi muito bom o período que eu passei lá, me senti uma pessoa muito importante, os contatos, essas coisas todas, mas eu não faço de novo, entendeu? Porque aquilo ali foi a fase do Kleber Leite, do Gelau, o futebol no Brasil é uma coisa feita para dar errado, entende? Muita política envolvida, entende? Aquela época aquela época mesmo que o Flamengo ganhou aquele campeonato em 1987, os próprios clubes se afastaram da CBF, fundaram ali um clube dos 13. Teve essa jogada. Mas aí acontece que entra política no meio e o deputado quer botar o time lá do interior do Piauí, o outro quer botar o time do interior do Amazonas, aí vai no presidente da República, virou uma bagunça. Na Inglaterra tem um livro chamado The Club, que foi escrito por 2 jornalistas, e eles contam como o campeonato inglês passou a dar certo. Por quê? Porque eles selecionaram os 20 clubes mais importantes, adotaram os critérios, selecionaram os clubes mais importantes, e esses 20 clubes, um ajuda o outro. Dentro do campo, eles se matam, mas se está fora do campo, um ajuda o outro. Se eu tenho um jogador
e o resto tem o time dele lá e está precisando, eu pego o meu jogador aqui que está sobrando, empresto para ele por 6 meses. Aqui no Brasil é todo inimigo. Eles não tiveram esse nível de consciência ainda. Entendeu? E agora esse time, na sua visão, tem condições de chegar nos campeonatos que estão disputando? O Flamengo tem ganhou, um bom jogo agora, né? Que agora vai jogar contra quem? Belo Horizonte, Atlético Mineiro. Essa fase que o Flamengo está passando agora, junto com o Palmeiras, agora também com o Botafogo, né? Com o Atlético Mineiro, esses clubes todos eles são fantásticos. O Flamengo tem uma renda hoje comparável com times da Europa. O Flamengo fatura 1 bilhão e 400 milhões por ano. Nossa. Não tem nenhum clube no Ocidente que fatura. Depois do Flamengo com esse 1 bilhão e 400, o maior faturamento é do Palmeiras, com metade disso. Então, a organização dos clubes é importantíssima. E eu vou te dar uma notícia aqui agora que eu acho que eu não devia falar, mas vou falar. Eu sou contra o Flamengo construir esse estádio. Eu sou contra o Flamengo, porque o Flamengo é o que é o Flamengo sem ter um estádio, ou seja, usando só o Maracanã. O Maracanã já é a cara do Flamengo. Claro. Mas você não acha que ele ter sua sede, seu campo... Tem a sede aqui. Não vai ser... Na Gávea. Não, mas ter o seu campo, ter seu estádio, seria bacana. Não tem, não. Até mesmo vai trazer desenvolvimento, né? Para aquela região ali. Não, na minha visão, eu acho o seguinte. Primeiro, o gasômetro ali está do lado da rodoviária, perto do Maracanã. Não sei se vai ser uma outra situação, se ele fosse em outro, sei lá, para longe, podia até ser. Mas onde ele está... Eu acho que ele vai dar um tumulto naquela porra. Eu participei de várias discussões no Flamengo sobre o negócio da compra do terreno. Pô, assim, tem um terreno maravilhoso em Nova Iguaçu. O quê? Nova Iguaçu? Porra, longe da minha casa. O cara que construiu o estádio na esquina dele ali, entendeu? Então eu acho. Então, de repente no gasão vai atender todo mundo, né? Maracanã. Aí tu vai ver a porra que vai dar. O Maracanã é o estádio mais importante do mundo. 2 finais de Copa do Mundo, entendeu? Onde o Pelé jogou. Sabe? Pô, muito bem. Esse negócio do Maracanã, eu ouso dizer que é mais vaidade de rubro-negro. Ele quer comprar uma. Você vê só, o Atlético Mineiro, não. O Guarani tem um estádio maravilhoso, vive na 2ª divisão. É o último, vai cair para a 3ª agora. A Ponte Preta tem um estádio maravilhoso, vive caindo para a 2ª divisão. Esses clubes todos aí, estádio pode ajudar, mas não resolve. Entendeu? O campo do Flamengo é o Maracanã. Entendi. Vai fazer o que com o Maracanã? Fazer um CIEP ali? Porque, o Botafogo, o Vasco tem lá. Então, e nem agora, de receita vai gerar tanta receita assim. Agora pimentando um pouco. Pimentando aí. Perguntas de Fernando Restes. Mas acho que eu sou venenoso, não sou bonzinho. Mas vive uma matéria ontem, Robinho, não sei o quê. O que vai dar isso? Tem salvação ou não tem? Já deu, né? Já saíram? Não, estão acusados. Né? Não, eles estão presos. Tá agarrado. Não, mas elas não querem. Elas dizem que eles sempre alegam que não foi bem assim, né? Foi bem assim mesmo. Foi assim. Bem assim mesmo. A gravação do Robinho conversando com os amigos dele sobre o estupro é um negócio revoltante, rapaz. Eles falam, nós pegamos, não sei o lixo. E eles riem, eles debocham dela. Como se ela não fosse nada, podia ser o que for, mas não. Botei assim, fiz assado. Porra, o negócio é revoltante. Da Albânia, né? Da Albânia. Ela não é Albânia. Eles estão no mundo. Modelos lá, muito dinheiro, que nem aqui no Rio, tudo muito atrás do Neymar. As mulheres, o Neymar faz uma festa, quanto de menina se enche lá na casa dele? Mas é que quando a mulher, eu acho o seguinte, uma policial. Agora elas assediam também. Não, assediam, mas 35 anos de polícia que eu tenho. Quando a mulher fala não, é não, acabou. Elas assediam, mas elas estão no papel dela. E ele sabia muito bem o que estava fazendo. Pegar ela, ele ri porque ela estava bêbada e ele fez o que fez. Exatamente. Isso é uma covardia. Cadeia nele. E joga a chave fora. Porque o cara tem pena nenhuma dele. Que ele tem nome, ele é um grande jogador. Ele é uma personalidade, ele é uma pessoa que... ele teria dinheiro para um dia chegar, quando ela tivesse boa. Então é o seguinte, se ele fosse condenado pela justiça de um outro país, mas ele foi condenado num país que é democrata, pô. Ninguém lá esfora o réu porque ele fez isso, fez aquilo. Ele teve todo o direito de defesa, ele teve todo o direito de ter um advogado, ele teve o direito de dignidade.
Pô, ele teve tudo, pô. Ele foi condenado por quê? Porque ele fez bobagem. Será que são garotos novos, sem estrutura? Porque a gente conhece a época do Zico, Pelé, Carlos Alberto Torres. Nunca fariam isso, tenho certeza. Exatamente. Não é outra época. Então, muito dinheiro, um garoto do exterior. Fica doido lá. Esses caras, rapaz, eles vão numa boate dessa, rapaz, com um monte de amigos, entendeu? Eles têm controle financeiro. Cheio de aba. Exatamente. Jogaram, treinaram pra caramba. Eles se sentem ali reis. Você viu o goleiro Bruno do Flamengo? É outra, é outro caso. Isso aí é outro. Pô. O cara lá diz que pega a mulher, ele é incapaz de dizer, fulano, não faça isso, eu não quero que faça nada, é a mãe do meu filho. Ele não tem coragem de falar isso. Pô. Ele não tem formação para falar um negócio desse. Esse cara, se o Bruno pega a Elisa e diz, olha, eu vou te dar 20 mil por mês. Isso aí pro salário dele não é nada. Isso aí outra coisa ele falava, querida, o filho é meu, quando nascer, DNA, a gente fecha. Quando teve a primeira agressão com a Elisa Samúdio, eu estava na delegacia da 42DP lá em em Jacarepaguá, quando estava aquele tumulto, estava ela lá, estava grávida. Aí eu tô vendo aquele tumulto ali. Não, tá vendo o Bruno aí, tá vendo quem é Bruno? Quem é Bruno? Não sabia. Goleiro do Flamengo. Ah, tá, o goleiro do Flamengo. Quem foi? Não, que ele teria espancado ela, teria agredido, aquela comoção. Foi pro cartório, falou tudo direitinho. E eu tô lá ouvindo ele. Tava próximo, ouvindo lá o delegado perguntar. Depois que ele foi tomar um café e tudo, eu falei textualmente assim para bicho, olha só, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mas tô vendo que você é um cara famoso, eu nem sabia que era o Bruno, não acompanho futebol. Você começando a subir. Você está subindo, sua camisa é a mais vendida. Você vai para a seleção brasileira. Né? Você vai para a seleção brasileira, você vai para o exterior. Por que tu não faz isso? Faz um acordo com ela, dá por exemplo, um percentual, por exemplo, vou dar 20 mil reais para você, vou alugar um flat. Ele não precisa nem dar, ele fala para uma empresa esportiva. Ele daria os 20 mil, daria 20 mil. Alugaria um flat, faria o pré-natal, dava um carro para ela. Pô, se for seu filho, né? Fosse beleza, se não for, tá certo também. Bicho, foi a mesma coisa, pega aquela filha da puta e mata lá e tudo. Meu irmão entrou por aqui, saiu por aqui. Ele falou assim, ele falou bem, não me esqueça, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu falei, pô, não é assim, você tá totalmente errado. Acesso aos jogadores, e hoje em dia eles têm essa corte que anda por eles, esses assessores. Quando de puxar saco, rapaz, aparecem de uma hora para outra. E como é que fica a negociação com o jogador pessoal? Cara, você está fazendo muito isso, você está indo em muito boate, lá no Flamengo quando você vivia isso. Isso aí vai de cada um, né? Hoje em dia, como o patrocínio é muito grande, as empresas têm uma certa preocupação com o que os jogadores falam, o que eles pensam, o que eles fazem. A imagem, né? Tudo, né? A imagem vende. O Zico faz um comercial, todo mundo plano de saúde. Todo mundo vê. Todo mundo baba, né? O Zico, por sinal, eu estive com ele semana passada agora. Ficando bem, né? Outra pessoa. A gente lembrou uma história que a Ieda, essa minha mulher que morreu, uma vez eu apresentei ela ao Zico, né? Aí eu falei, Zico, vem cá, essa aqui é a Ieda, minha mulher e tal. Aí ele falou, você que atura esse vagabundo? Aí ela riu tudo, falou, olha, Zico, deixa eu falar uma coisa, o Maurício faz rádio, jornal, televisão, cinema, teatro, não tem ciúme dele de nada, ele viaja aí e tal. A única pessoa no mundo que eu tenho ciúme é você. Aí o Zico falou, mas o que eu fiz, pô? Não, você não fez nada, mas se estiver morrendo e você ligar para ele, eu vou morrer porque ele vai me largar lá. Sai correndo. E o Nunes? Por onde anda o Nunes? O Nunes está lá na Gávea. Eu tive no Flamengo, tem mais ou menos uns 20 dias, estive com ele lá. As crianças lá que fazem escolinha com ele administra lá e tal. Também outro grande, né? Está feliz da vida ele lá. Ele está feliz da vida. É um grande artilheiro, foi um grande artilheiro. Né? E decidiu ajudou o campeonato, né? Qual deles? A taça do campeão do mundo. A campeão do mundo, ele fez um dos gols. Ele fez dois? Fez dois, o Adilho fez o terceiro. Paulo César, por onde anda? Paulo César Caju? Paulo César Caju, ele está morando aqui em Ipanema ainda. De vez em quando ele vai na rádio ali do Paulo Marinho, né? Na faculdade de Pinheiro Guimarães. Ele está sempre lá, uma figura também, ele. E é um cara que ele realmente, as lições que ele dá,
eu fui um milionário, fui um dos maiores do mundo, perdi tudo, para a mulher e para as drogas. Ele fala, perdi para as mulheres e para as drogas. Casou errado, se meteu com quem devia se meter. Convivi muito Terezinha Sodré, Carlos Alberto, naquela época, né? E então, a gente saiu muito, na candidatura dele, a primeira ele entrou. Aí eu ia junto, a segunda ele não entrou, né? Um vereador, você lembra naquela época? Lembra, claro. Ele não entrou. A gente tinha muita festa regada, né? Andava, eu distribuía os papelzinhos para as pessoas, a Filipeta, né? O Santinho, né? Tinha que distribuir. Então a gente ficou muito amigo desde São Paulo, que eu fiz uma peça com ela, Freud Explica, começou desde a Rua Augusta. Ela tinha um apartamento lá, né? Deles, né? Aí, depois ele foi para o Código, comprou esse apartamento aqui na Toneleiro, né? Que ela mora até hoje. Mas ele foi uma pena, foi embora também. Uma figura também maravilhosa. Gente boa, né? Tem aquele filho também que era. Mas não explodiu como ele, né? Mas ele também jogou, teve uma fase boa também, no Fluminense, inclusive, né? Ele virou treinador também, não, na época? Não, né? Não. O filho dela que é o Marcelo. Marcelo é treinador. Com o Jovem Guarda, com o irmão da Celi Campelo. Tony Campelo. Tony Campelo, era o pai do filho dela. Mas ele é uma figura extraordinária, a morte dele foi uma surpresa, né? Pois é. Porque ele é um atleta, né? Um baita de um atleta, né? Já estava casado com outra esposa, estava separado dela na época. Temos Terezinha Sodré, apareça aqui. Temos que tirar ela de casa. Já mandei recado. Temos que tirar ela de casa. Vamos tirar ela à força. Chega de ficar em casa. Tá faltando no cenário. Ela é ótima, seria ótima na mesa aqui. E esse seu show de humor, como é que surge na tua cabeça? Você já pega coisas que já estão engavetadas ou você vai vendo o que está acontecendo aí? Tem coisa interessante, porque eu não conto piada, né? Eu conto fatos que aconteceram. Então o interessante é que tem algumas coisas que eu apresento, eu faço esse show desde 1993, 94. Tem coisas que eu botei no primeiro show e até hoje, se eu não colocar, o pessoal reclama. Cadê aquela história, assim, aquela gravação, não sei das quantas e tal. Mas eu já mostrei isso 80 mil vezes. Mas de novo, aí eu tenho que repetir. Que é a gravação do Antônio Carlos, a gravação do Clóvis Monteiro, a gravação do Robson Aldir, do falecido Robson Aldir, né? Os paraplégios estavam andando de barco, né? Os paraplégios estão pulando de alegria. Então tem coisa assim que eu não posso deixar de colocar no espetáculo. E você já viajou vários estados com isso? Já viajei o Brasil inteiro. Eu já tive o privilégio de fazer 3 shows no Teatro Amazonas. Que é um dos teatros mais importantes do Brasil, né? Tem muito cara aí que, é artista profissional e tudo, nunca passou por lá, né? Eu já fiz 3 shows no Teatro Amazonas. Já fiz uma temporada enorme em São Paulo, em vários teatros. Aqui no Rio também, eu já tive muitos teatros aqui no Rio, fazendo temporada e tudo. E isso me levou também a ser apresentador do Prêmio ESSO, do Prêmio Embratel, do Prêmio Petrobras, do Prêmio Comunix e tal. Vários prêmios de jornalismo eu fazia. Né? O Luizinho Campos tinha um personagem, o seu Manuel Tamancas, que eu lembro muito bem, muito bacana, que ele fazia até com o Francisco Barbosa, legal, era dobradinha. Eu sempre pensava assim, cara, esse personagem já passou da hora de ir para televisão. Aquele personagem ali, na verdade, era o seu Ramiro, que eu fazia na Rádio Globo. Depois, quando o Luizinho Campos, eu saí da Rádio Globo e o Luizinho Campos veio para Tupi, ele me pediu para usar o personagem. Aí eu falei, muda o nome, então bota seu Manuel Tamancas. Aí ele passou a fazer com o nome de Manuel Tamancas. E esse personagem eu criei dentro de um avião. Eu vinha de Portugal, aí eu estou lá sentado na poltrona e tal, e a aeromoça veio me chamar. Eu falei, olha, o piloto perguntou se o senhor quer ir lá na frente. Eu falei, vou, Aí levantei e fui lá na frente. Aí eu cheguei lá, sentei na cadeira do piloto, tal, aquele negócio todo. Aí quando eu voltei pro interior do avião, o interior, porque eu não estava no exterior, quando eu voltei lá para a cabine, né, tinha os portugueses, um grupo, uns 3 ou 4 ou 5 casais, eles estavam vindo ao Rio pela primeira vez. E aí eles me perguntaram assim, desculpa, o senhor é artista? Eu falei, não, eu sou jornalista. Mas o piloto me viu aqui e tal, mandou me chamar e tal. Porque nós estamos numa dúvida aqui e tal. Como é que é no Rio de Janeiro? Aí eu comecei a contar para eles como era o Rio e eles se escangaravam de rir.
riam até não poder mais. Ele falou, olha, o meu marido está trazendo 3 ternos para o teatro. Eu falei, teatro no Rio, de terno? Pô, aqui vai todo mundo de chinelo, bermuda. Ele é mesmo, vai morrer de rir. Então eu contava das coisas que aconteciam aqui e eles riam uma benção. Aí eu tive a ideia, e seu Ramiro era um padeiro que tinha uma padaria lá perto da minha casa, quando eu morava no Meia, e eu era criança. Aí um dia eu estou lá na Rádio Globo, me ligo alô, Maurício, quem está falando é o seu Ramiro. Eu achei que era uma brincadeira em relação ao personagem. Não, era o seu Ramiro, meu da padaria, estava com 90 anos. E chorou a beça quando soube que eu botei o nome do seu amigo em homenagem a ele, entendeu? Chorava a beça. Aí depois eu saí da Rádio Globo, o Luizinho queria aproveitar o personagem lá no Barbosa, né? Aí eu botei o nome de Manuel Tamanca, ele passou a fazer lá com o Manuel Tamanca. Era um personagem maravilhoso. Né? Eu via esse personagem na TV, porque essa troca, né? Do português sacanear o brasileiro, rir da notícia. Onde foi isso? Onde foi essa briga? Num bar, numa biró? Não, foi no Senado. O pau cantou, né? Essa história toda. Aí ele caiu na gargalhada. Isso aí, cara, é um personagem que tá ali pra Praça Nossa. Se bem que televisão tá sendo humorístico, né? Né, Regi? Sem nenhuma. O Manuel de Nóbrega começou na rádio. Começou na rádio. O Manuel de Nóbrega começou bem lá para trás. Esses quadros todos começaram no rádio. O Balança Mas Não Cai era todo rádio. Isso eu lembro. PRK-30, há pouco tempo foram fazer um documentário da PRK-30 e aí a neta dos personagens do programa, né? Elas me procuraram e falando assim, olha, Maurício, nós queríamos que você fosse ver o documentário e nos desse um depoimento, porque o seu humor é muito parecido com o da PRK-30. Eu falei, pois o meu humor é parecido com o da PRK-30, porque eu me eduquei ouvindo a PRK-30 no rádio. Aquele o Lauro Barbosa, o Castro Gonzaga. Eu era criança e sentava ao lado do rádio para ouvir a PRK-30. Então, pessoal, eles, mas não sabia disso. Pois é, eu era fã do programa. E 2 caras sozinhos faziam um programa extraordinário. Né? O primo pobre, o primo rico começou na rádio. Não era o Paulo Gracindo? Paulo Gracindo, é. Paulo Gracindo, foi para televisão depois. O programa era Balança Mas Não Cai. Balança Mas Não Cai. Foi para Globo também. Foi para Globo. Balança, papá. Um dia eu conversei com o diretor da Band, porque eu falei, a Band tinha uma tradição enorme de humor, né? E uma vez eu estava em São Paulo fazendo o prêmio Comunique-se, e na minha frente tinha uma mesa, estava o João Roberto Marinho, estava o Saad, lá, o dono da TV Bandeirante, e estava aquele lá do Rio Grande do Sul, dono da RBS. Estavam os 3 ali, assim, né, talvez as 3 mais importantes emissoras. Manda da comunicação. Adolfo Bloch faltou aí. Aí quando eu desci do palco, eles 3 levantaram. E aí o João Roberto Marinho falou, pô, Marinho, tu continua com essa língua afiada, não sei o que e tal. Aí o Saad virou para ele assim, meu filho, que show maravilhoso, não sei o que humor. Aí ele falou assim, você tinha que ter um programa na televisão. Claro. Eu falei, pois eu tenho um programa na televisão, lá no Rio. É mesmo? E tem que canal? Eu falei, no seu, está na Bandeirante. É mesmo, meu filho, vamos conversar. Ele puxou um cartão, me entregou o cartão e falou assim, caramba, você me procura que nós vamos botar isso em rede nacional. Aí eu falei, tá, pode deixar que eu vou ligar para o senhor. Eu liguei 10 vezes. Secretário dele, mas qual é o problema? Qual é o assunto? Eu falei, fala com ele que eu... 3 secretários? Aí eu fui, até que eu desisti. Entendeu? E o Siroski lá de Porto Alegre não foi o que foi mais adiante, porque ele também me ligou e falou, olha, vai te ligar a minha diretora de marketing, eu quero que você converse com ela sobre a sua vinda para cá, eu quero que você mude para Porto Alegre e tal, você vai fazer um programa aqui assim e tal. Aí eu falei, tá legal. Aí eu aguardei, um dia ela não ligava, eu liguei. Ela tinha sido demitida. Aí eu tinha o cartão do Siroski também, né? Aí liguei para ele depois, a mulher dele tinha morrido. Aí ele ficou muito abalado e tal, ele mudou para Paris, aí desisti também, porra. Não adianta. Mas essa história do teu programa que eu via na CNT,
Eu vi ali com vocês imitando o Michael Jackson, aí o cara enchendo o teu saco, eu vou dar uma porrada. Aí ficava uma coisa bem espontânea, que acho que a direção, claro que tinha, mas parecia uma coisa que ia acontecer daqui a qualquer momento mesmo. Ia dar uma porrada, os molequinhos enchendo o saco. 90% daquele era improviso. Entendeu? 90% daquele era improviso. Muitas vezes nós gravamos quadros sem ter texto. E mais, eu quando tive essa ideia de fazer o programa de televisão, eu procurei alguns estúdios, expliquei qual era o programa, então o cara disse assim, tudo bem, então 240 mil por mês. Eu falei, pô, se eu tenho 240 mil por mês, eu boto no bolso e não trabalho para fazer o programa. Aí foi, até que um dia, o Jornal do Brasil tinha aquela revistinha de domingo, e na última página tinha uns anúncios, aí eu vi lá, filmagem de aniversário. Aí eu peguei, liguei, o cara morava aqui na Glória, e eu tinha uma produtora aqui ao lado da Rádio Globo, né? Aí eu liguei para ele, falei, o nome dele, Boris. Eu falei, Boris, você faz filme, quanto é que você cobra para filmagem? 150 horas. Eu falei, então eu vou te contratar por 4 horas. Ótimo, onde é que é o aniversário? Eu falei, não, é aniversário, você vai gravar um programa de TV. Eu falei, o quê? Você tá maluco, rapaz? Que programa? Ele só tinha uma lâmpada e não tinha pedestal. Então o único problema da gente gravar é que ele começava a rir, começava a sacudir a cama. Aí eu falei, deixa assim mesmo, tá ótimo, deixa assim mesmo. VHS. Tudo improvisado. O figurino eu peguei no meu guarda-roupa em casa. Foi tudo improvisado. Nós não tínhamos teleprompter, não tinha nada disso, né? Foi tudo improviso mesmo. E no teatro, como é que você produz? Você já entrou em editais, colocou um projeto? Já fiz isso e tal, mas não responderam nada. Suplente, não, né? Teve uma vez que a Coca-Cola Zero patrocinou uma temporada pequena lá no Teatro do Norte Shopping, mas foi uma temporada pequena também, lá e tal. E aí depois eu não procurei mais, entendeu? Porque é muita molação. É muita porrenção. Eles sabem bem disso. Retrato vivo. Todos nós. Mas aí você então faz mais focar. Esse mês eu vou fazer aqui no teatro tal. Mas se pintar um outro teatro, convidar, a gente vai. Eu sempre fiz teatro assim. Eu ia no teatro, fechava um acordo e vivia da venda de ingresso. Entendeu? Porque o show não tem nada de assim que exija grandes contratações. Então a venda de ingresso me mantinha, né? Com a própria venda de ingresso. E geralmente é interessante isso, a projeção que o teatro dá me levava para outros, e nesses aí sim, entendeu? Por exemplo, uma vez eu estava no teatro, aquele ali da Princesa Isabel, no Teatro Princesa Isabel. Do Orlando Miranda. Aí apareceu um cara lá e ele veio falar comigo depois do show e se apresentou, falou, Maurício, olha, eu sou presidente da Associação Comercial e Industrial da Amazônia. Eu quero te contratar, mas preste atenção, eu vou te contratar, não quero saber quanto você vai cobrar nem nada, mas eu quero que você leve esse show para Belém, Manaus e Rio Branco. Tudo isso, aquela mesa, bota tudo no avião. Diz quanto é, então. Aí eu fiz esses 3 shows lá na Amazônia, mais de 20 dias que eu fiquei viajando, e fiz esses shows, entendeu? Da outra vez eu fui contratado lá para o interior de São Paulo, longe, e assim o teatro te dá essa projeção, né? De você poder fazer shows fora, né? Aí as coisas vão acontecendo. A gente está falando do rádio aqui, que sempre também projetou muitos humoristas, né? A Tupi, Globo, Loba. O Paulinho Gogó veio agora. O Manfrini, né? O menino que veio aqui, o Miguel Marques. Chico Anísio, né? Não, mas eu estou falando dessa nova leva que tem aí. Tem mais alguém aí, lá na Patrulha, sempre jogou alguém. Patrulha, tem o Marcos Veras, começou lá. Tem muita gente que veio do rádio, assim, né? O Léo Lins, né? O Fábio Pochá, muita gente que veio. O Brasil tem uma leva de humoristas impressionante, sabe? Tem um humorista que é de esquina. E o americano também tem muito isso, né? Você sabe que eu vi agora uma peça de um americano. Olha que coisa incrível. Ele foi convocado para a guerra. Ele foi para a guerra do Vietnã. E ele, quando chegou na guerra, ele estava dentro de um tanque
e uma bomba explodiu em cima do tanque e ele ficou todo queimado. Ele ficou mais de 2 anos hospitalizado entre a vida e a morte. E quando ele recebeu alta, ele não tinha as orelhas, parte do nariz ele teve que fazer uma plástica lá, a sobrancelha, o cabelo ele perdeu todo. Então ele está uma figura assim. E aí ele voltou a fazer stand-up. Então ele dizia na abertura do show, se apresentava e dizia, olha, eu quero dizer que eu recebi um aspecto assim, porque minha mãe, quando estava grávida, ela trabalhava num circo como engolidora de fogo. E ela dizia, inclusive, quando morreu, já deixei assinado lá que eu quero ser cremado, mas a queimadura tem que dar um desconto, que já está metade feito. Meu Deus. Tem que ver com o bom humor, né? É um bom. E hoje em dia o político ainda dá matéria-prima para o humor? Agora, só dá, né? É eles que continuam dando? Mudou muito isso, entende? Porque o Brasil e o mundo, né, vive uma fase de ódio, né? Entendeu? O cara não admite que você torça por político tal, porque ele é do político tal. Entendeu? Eu já estou jantando, almoçando lá em Copacabana, o cara vem me xingar. Que bobagem dessas, futilidades dessas, entende? É a fase do ódio, né, que o Brasil vive. Né? E ainda tem essa da piada que você conta aqui, não pode contar lá. Muito isso. As pessoas não entendem, né? As pessoas acham que você brincar com determinados temas é que você odeia aquela pessoa. Eu conto piada minha, pô, a meu respeito. Milhares, pô. Eu sou de uma cidade chamada Gurinhatã, né, lá no interior de Minas, e eu falo que a minha cidade, o maior escândalo financeiro que teve lá foi o desvio de verba para a construção de um quebra-mola. E os caras de Gurinhatã adoram essa história. Pô. Eu acho que eu, como o microfone na mão, o show que eu faço lá, eu acho mais fácil trabalhar no Teatro Miguel Falabella do que na Zona Sul. Não tem muito mais fácil, né? Você viu? Você vai assistir, qualquer coisa estão rindo, né? Elas querem aquilo, né? Muita mulher na frente, 4 horas da tarde. Então, eu só brinco assim, né? Desço na plateia porque é uma noiva, aquelas bobagens. Então, elas adoram isso. O olhar está assim, né? Que prazer, né? Quando o Lula assumiu o governo pela primeira vez, em 2004, 2003, eu estava fazendo uma temporada em São Paulo e eu fiz uma brincadeira que o Elinho entrava vestido de Lula, né? Aí eu Pedro Lula e tal, como é que o senhor agora é uma personalidade e tal? O senhor era um operário, o senhor está feliz com essa música? O senhor tem saudade do seu tempo de metalúrgica? Você está maluco, não sei o quê? Pô, estou lá num palácio, cada camarão desse tamanho, não pago nada, pô, e tal. A Marisa, quando nós chegamos aqui no palácio, que ela olhou aquelas vidraças, bem, eu vou ter que limpar essas vidraças todas. Não, Marisa. Aí, vamos dizer que é preconceituosa a piada. Aí 3 levantaram. Preconceituosa a piada. 3 levantaram, me xingaram até não poder mais. Não pode, porque aí religião, gênero sexual, aí não pode falar nada. É um perigo, é um perigo. É muito. A o humor se torna chato, né? Pô, engraçado é chato. Eu vi 2 uma vez na plateia, não nesse espetáculo. Foi no Brigitte Blair, que eu faço número de plateia. Então, 2 meninas que eu vi que era um casal, né? Mas eu fui devagar, mas não tanto. Ela cruzou o braço. O que esse cara tá enchendo? Essa cara tava assim. Mais homem que vocês aqui, os 4. Ela foi lá fora, tirou foto do cartaz e pensei que ia chegar uma sanção, não chegou. Vai chegar. Ela tirou, não tem muito tempo já isso. Ela tirou a foto. Não, mas demora. Ai, para! O que esse cara tá mexendo com a gente? Falou assim. Demora, rapaz. Não, eu não falei nada demais. São parentes, são irmãs. Aí eu dei uma parada. Quer dizer que. Deixa eu falar. Rala velcro, como é que é? Cola velcro. Eu não cheguei a falar isso. Fiz um sinal assim. Aí cruzaram o braço. O que esse puto tá falando? Você viu que elas não gostaram? Eu tinha falado do Bem-vindo Siqueira, mais cedo eu falei do Bem-vindo Siqueira, né? Ele tem uma história que ele, no teatro, ele conta assim que 2 rapazes casaram, né? Adotaram uma criança. Aí o pai falou, vamos tomar banho, meu filho. Ele levou o menino para tomar banho e tal. Aí o garoto olhou e falou, nossa, pai, como o seu Bilal é grande. Eu falei, você precisa ver o da sua mãe.
Não, pai, por exemplo, eu trabalho muito com o povo, né? O povão, delegacia. Tem muita gente humilde. Uma vez chegou um cara lá, mangaçado, doidão. Eu quero fazer um registro. Perfeitamente, pois não, posso ajudá-lo? Não, eu quero fazer um registro contra um amigo meu. O senhor estava bebendo. Não, estava no bar de fulano e tal, tá. Mas o que foi que houve? Não, que ele me chamou de feio. Meu irmão, foi na hora. Vem cá, o senhor tem se olhado no espelho ultimamente? O senhor é horroroso. Não pode. Não, aí ele me olhou, aí começou a rir. Aí eu comecei a rir com ele. Não, mas é seu amigo e tudo. Não, eu vou falar com ele. Botei assim, mas você não pode falar nada, cara. Você vai falar qualquer Agora, coisa. Corregedoria. Agora, ser idoso tem muita vantagem. Hein? Você não pode mexer com o idoso de jeito nenhum. Não é? Pode mexer com o idoso pela lei? Não pode mexer com o Mas idoso. eu mexo, pô. Não pode mexer, tudo Pode vira. dar um empurrão pra tu cair na estrada. Não, mas é uma tudo coisa. vira. Vai falar, cara, É o tal do etarismo, né? A palavra da moda. Etari, é. Etari, palavra da Claro, moda. você chega lá, eu vim fazer um Etarismo. papel aqui. Não, o senhor já está muito velho para esse papel. Não pode falar isso. Não tem como. Você já está usado. Para de beber, parece um velho. Você bêbado. não é o perfil. Não pode falar isso. Não só de trabalho, de idade. Esse é o futuro, Zé Maria. Há poucos dias, É o presente. há poucos Etarismo, a palavra da moda. dias eu estava discutindo com a Cidinha lá na rádio, né? Aí ela falou assim, não é isso não, seu velho broxa! Não pode também. Ixi, Aí eu falei, velho não, pô! vai preso. Usado. Isso é processo, né? Isso vai, né? Brocha é processo. Bobagem. Cara, eu entendo que fica que as pessoas se incomodam por pouco. Mas você é a gente, Entendeu? outro tipo de humor que você está falando aí. Não, eu vou te dizer, Palácio do Catete. Fui visitar e tudo, tem um professor maravilhoso que faz a excursão. Aí tem uma sala aqui, que é a principal, que tem assim cervos. Do Getúlio lá. Ninfas, né? De Getúlio. Aí. Não, você, inclusive esses viadinhos aqui. Ai! Dois caras lá, desnecessária essa piada. Ué, não é dois Na viados, hora, não. ele já grava na hora do celular. Não é dois viados, não, porque tem algum viado andando por aqui, aí dele tudo morreu de rir. Aí eu falei, vou ser processado. Cara, Pois é. bobagem, mas coisas que não tem nada a ver, você não pode falar nada, bicho. Ah, mas eu acho que isso aí agora é o mundo que a gente está vivendo. Você faz qualquer muito coisa, chato, tem um porra te gravando, daqui a pouco manda para algum lugar, tá em algum lugar, apareceu. Outro dia, o Muito meu, chato meu isso. síndico falou que não pode falar empregada mais, é secretária, é isso? Secretária do lar, como é que chama? Eu falo, Empregada, não pode falar. Esquece, tem que falar. Diarista, minha diarista. Não, mas às vezes quando é fixa. É secretária da casa. É secretária, bicho. Não pode falar empregada. Eu não sei porquê. Porque mexe com o brilho do emprego. Tudo não pode. Mulata. O nosso amigo João Roberto Kelly, meu vizinho. Beijo, João Roberto Kelly. Se alguém estiver ouvindo a gente, maravilha. O mulata bossa nova não pode mais, né? Lembra? Mulata bossa. Mula, né? Vem de mula, não é isso? É, mas a resposta de Wanderlei Cardoso, não. Do irmão da Betânia, rapaz, como é? Veloso, Caetano Caetano Veloso. Veloso. Caetano Veloso. Que ele falou que o pai dele era mulato. Ele sempre gostou da palavra mulato. Mulato. Que ele não tinha nada contra as mulas. Ele tinha contra muita gente que anda por aí. Contra as mulas ele não tem nada contra. Eu acho que isso é uma imbecilidade. Não, é uma bobagem. no mundo Ele todo. sempre conta a cabeleira do Zezé, né? Não, ele uma tinha vez, cabelo longo. no Rádio Tupi, Olha a uma cabeleira. vez, lembra que proibiram as músicas, essas músicas todas? Você deu um esporro na Rádio Tupi, eu lembro. Isso é um absurdo, Lá tá cambada de babaca, você ficou puto, porque não podia contar as marchinhas, as Porque o coisas cabelo não, né? você Não falou, pode, não ficou proibido no carnaval. Não, sapatão, né? Ficou proibido. Aí você não falou, pode, é. e você falou muito bem. Você deu uma apresentação Não, assim, de 5 minutos sobre isso, aquela cultura e tal. Poxa, E fantástico. ele tem uma joia que a Emilinha gravou, Borba. Israel, Israel, uma canção, uma lágrima. Aí a segunda parte um violinista não tem. Aí fala do povo judeu, mas diz que também não pode cantar mais isso. Israel. Porque no início. Porque ela Cara, pode cantar parabéns pra você? eu não sei mais, eu não sei mais. Isso, pô. Não, Vai ter que sair uma nova cartilha. E as tuas mulatas? Mulata, bossa nova, caiu no ar. Kelly, tá ali, ó. É maravilha. Cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Era um Maomé? garçom, era um Parece garçom. que é transviado. Isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele. Qual é o problema?
Não tem, as pessoas que se ofendem. Ele, diz que Qual é o problema? ele se inspirou que ele viu um garçom. É, o garçom Ele tinha conta, cabelão. era um garçom, tipo Roberto, que na época não usava, né? Olha a cabeleira do Zezé, veio a música. Pô, ele fala, não, sei eu não qual posso é. mudar uma música que é eterna, é um hino, E né? aquele personagem do Chico Anísio, eu odeio pobre. Justo Veríssimo. Justo Veríssimo? Não, e o. Pobre fala alto, quem fala. Miguel fala bela. É, né? Ah, Era maravilhoso Neila de baixo. Torraca Né? também, o Pobre pessoal fala alto, sacaneia. né? É isso que ele fala. é o Caco Antibes, né? Bem, pessoal, Pobre é uma bom, desgraça. nosso papo aqui está maravilhoso. Tá, ó, que pena. Exploramos bem aqui o Maurício Menezes, que nos honrou com a sua presença aqui no nosso podcast Alô Rio. Eu acho que todo mundo que vai assistir curtiu e vai curtir ainda mais o nosso podcast. Quero te agradecer, Maurício, por Obrigado ter a vindo você. aqui, aceito o Obrigado nosso pelo convite, convite, pô. tá? E um abraço para toda a sua produção, todo mundo lá da Rádio Tupi. E numa próxima ocasião vamos nos encontrar em breve. Se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, galera. Obrigado, Papito. Um abraço, Obrigado, Queria Fernando só Reis. dedicar o Fala aí. programa ao Aguinaldo Raiol. que Aguinaldo faleceu. Raiol. Vamos para onde Aguinaldo Raiol. Show de bola. Cé Fini.